capítulo 4 de Gênesis, versículo 1 até o versículo 16. Gênesis 4, de 1 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho, homem. E Eva pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que está carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para receber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando dessa terra. Terei que andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer. Pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. E em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Amém? Bom, o texto que nós lemos é o relato do primeiro homicídio, o primeiro assassinato, mas não o primeiro pecado. O primeiro assassinato. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, eles tiveram filhos e filhas. E os 2 primeiros filhos passaram por esse relato que nós acabamos de ler. E esse relato nos dá base para refletirmos hoje sobre o caminho do pecado. O caminho do pecado. Há um caminho a percorrer para que as pessoas pequem. E esse caminho que Caim percorreu é o mesmo caminho que a humanidade toda tem estado a percorrer. O pecado se apresenta em 3 dimensões. E se você não orientar o seu coração e a sua consciência a permanecerem no lugar certo, você estará pecando ao Senhor numa dimensão ou noutra. Então eu espero que o Senhor fale com você hoje, nessa manhã, ao ponto de revelar para o seu coração como você se encontra, em que dimensão de pecado você está. Porque o pior inimigo que o ser humano enfrenta, e já enfrentou, é o pecado. E as piores consequências que nós já sofremos por causa de alguma atividade foram as consequências do pecado. A história é clara.
Caim era agricultor e Abel era pastor. Abel cuidava de ovelhas e Caim chachava a terra. Aí um dia Caim teve a decisão de apresentar as primícias do fruto da terra para Deus. Abel tem a mesma ideia, os dois apresentam sacrifícios. A Bíblia não fala se foi ao mesmo tempo, no mesmo lugar. O que a Bíblia diz é que os dois apresentaram sacrifícios a Deus. E Deus reagiu de modo diferente a esses sacrifícios. Para Abel, o Senhor recebeu com alegria, com agrado, mas Caim rejeitou a oferta. E Caim, quando percebeu que o Senhor havia rejeitado a sua oferta, ele começou a dar passos trilhando o caminho do pecado, que a humanidade toda trilha. E esses 3 caminhos são a intenção, a ação e o impacto. Primeiro, o pecado é uma intenção. O primeiro passo que você dá em direção ao pecado não é a prática, nem é o impacto desse pecado. É a sua motivação, é a sua intenção, são os seus pensamentos. Então imagine um irmão enciumado, olhando para o outro com a cara fechada e a reclamar: por que Deus rejeitou a minha oferta? Por que Deus aceitou você? E enquanto o tempo passa, esse sentimento vai roendo o coração de Caim. E é um sentimento de ciúme que, se não controlado, nos leva para lugares muito perigosos. E o Senhor conhece o nosso coração, ao ponto de Deus visitar Caim. Depois de Deus rejeitar a oferta de Caim, Deus olha o semblante de Caim e visita Caim. E ele diz: Caim, você não está bem. No versículo 6, Deus olha para Caim e disse: por que você está com raiva? Por que você anda carrancudo? Era uma vida que Caim estava a organizar com aquele sentimento de raiva, de ciúme, de inveja, por não ser aceito. Uma intenção no coração de Caim: preciso me livrar do meu irmão, porque eu não suporto a ideia de existir alguém melhor que eu. E ele foi tendo raiva daquilo. O Senhor visita Caim e diz: por que você está com raiva, Caim? Esse sentimento não vai te fazer bem. E Deus dá um conselho para Caim. Ele diz: se você agir da maneira correta e você mudar a atitude do seu coração, eu vou aceitar a sua oferta. Mas há um sentimento no seu coração que você precisa dominar. Alguma coisa dentro de você, você precisa dominar. É como se o Senhor hoje cheirasse o meu coração e dissesse: Jorge, você está pensando mal de alguém aqui nessa sala. Isso, levado às últimas consequências, Jorge, vai te fazer mal. Domina esse sentimento. Domina essa inveja. Domina essa raiva. Domina esse medo. Se você agir bem, eu vou aceitar você. E por Caim não conseguir dominar o sentimento, começa a ter a intenção e a vontade de se livrar do irmão, de matar o irmão. Eu preciso me livrar desse camarada. A Bíblia diz muitas vezes que o nosso coração é enganoso. Ele sugere pensamentos, sugere situações a nós, que cabe a nós dominarmos. Por exemplo, você vai visitar um irmão, você vai visitar um amigo, e você percebe que o nível de vida dele é bem melhor que o teu. Mas você não olha somente, você não repara somente. Você sai daquela casa com um sentimento: por que Deus também não me abençoa? Quando é que vai chegar a minha vez? Sabe, a pessoa ao seu lado diz: consegui comprar um carro. Você até se alegra, mas no fundo do seu coração há uma voz: quando é que eu vou conseguir o meu? Por que eu não consigo também? Olha, fulano de tal foi promovido. E você só consegue pensar: por que eu
sentimento de Caim se manifestando dentro do seu coração. E Deus vem e diz: cuidado com esse sentimento. Cuidado com os pensamentos que sobem ao teu coração. Em Provérbios 4, 23, Salomão diz o seguinte: tenha cuidado com o seu coração, guarde o seu coração. E ele diz por quê? A versão NTLH diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se você deixa habitar em você pensamentos de mal, a sua vida é dirigida por esses pensamentos. Lembra uma vez, acho que foi em janeiro ou fevereiro, nós tivemos uma reflexão que dizia: o seu interior vai construir o seu exterior. O que você é dentro vai materializar o que você faz por fora. É isso que Salomão está a dizer. A tua versão provavelmente diz assim: de todas as coisas que você precisa guardar, guarde o quê? O coração. Porque é do coração que provém as fontes da vida. A Bíblia continua, Salmos 139, 23. Salmos 139, 23. Davi diz o seguinte: ó Deus, é uma oração de Davi. Ele diz: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Davi entendia que o coração não é para ser deixado solto. E ele ora pedindo ao Senhor Deus: ó Deus, conhece o meu coração. Prova o meu coração e vê se há em mim maus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma intenção, alguma motivação que não veio do Senhor. Jeremias 17, 9. Jeremias vai mais longe então. Jeremias 17, 9. O texto diz assim: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como o coração humano. Sabe esse pessoal que diz assim: deixa a vida me levar. Oh, conhece a música? É ser guiado pelo coração. E Jeremias está a dizer: olha, quando você se deixa ser guiado pelo seu coração, pelos pensamentos e sentimentos, não há nada que engane mais que o teu coração. E Jeremias termina, pelo menos na NTLH, Jeremias termina esse texto assim: ele está doente demais para ser curado. O seu coração está doente demais para ser curado. Mateus 5, agora Jesus arremata aí. Mateus 15, versículo 19. Mateus 15, 19. Jesus diz assim, olhando para os discípulos. E antes de Jesus dizer isso, os fariseus foram interromper Jesus. Olha, por que os teus discípulos estão a comer sem lavar as mãos? Por que eles comem no sábado? E blá, blá, blá. Coisas legalistas. E Jesus diz assim: não se preocupem com o que entra. Mateus 15, 19. Não se preocupem com o exterior, com as aparências. Sabem por quê? Porque é do coração que vêm os maus pensamentos. É do coração que vem os crimes de morte, é do coração que vem os adultérios, é do coração que vem a imoralidade sexual, é do coração que vem o roubo, é do coração que vem a mentira e as calúnias. Então existem pessoas que ignoram as sugestões do coração. Ah, eu não vou fazer, eu só brinquei com ela. Vai elogiando, vai passar no canto, na margem do pecado, mas não peca. Cuidado! É isso que Caim não conseguiu olhar. O Senhor alertou: olha, Caim, sempre que você dorme, você pensa nisso. Quando você acorda, você pensa nisso. Quando você trabalha, você pensa nisso. Cuidado com esses pensamentos, Caim. Cuidado. Veja, se Deus está a falar para você, se você já se colocou numa posição de fumo constante e o seu coração já está infectado, eu tenho uma notícia para você. Deus é maior que o seu coração. Porque tem aquelas pessoas que dizem assim: ah, mas quem me livrará do meu coração? Irmão, sabe o que acontece comigo? Não sei se convosco. Até quando eu estou a orar, o meu coração vai me sugerindo pensamentos. O medo é: eu não consigo dominar o meu coração.
Porque eu estou sempre a pensar, a sugerir, mas a Bíblia diz: Deus é maior que o nosso coração. E Ele conhece todas as coisas. Veja o que é que diz João. Primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 20. Apontem esses versículos, pessoal. Se você não tem destreza de abrir rápido, vai apontando. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 20. João diz assim. E esse versículo é bonito, é maravilhoso. Porque se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior que o nosso coração. E sabe todas as coisas. Quando eu descobri esse versículo, olhei para o meu coração pecador, porque, irmãos, não se confundam, eu estou aqui a pregar, mas não sou nenhum santo. Olhei para o meu coração pecador e disse: obrigado, Senhor, porque o Senhor é maior que o meu coração. O Senhor sabe todas as coisas. E ele organiza esse versículo assim: se o coração te condena, saiba que Deus é maior do que isso. Segundo, se o teu coração já te condenou e você está emergido nesse ambiente de fumo, exponha-se à Bíblia e leia a Bíblia contra você. Porque tem gente que só lê a Bíblia contra os outros. Tem gente também que ouve pregação contra os outros. É bem provável que alguém esteja aqui a me ouvir, a pensar no fulano, se estivesse aqui. Isso lhe cabe. Isso é para ele. Não. Leia a Bíblia para você mesmo. Se encontre na Bíblia. Veja, Hebreus 4. Hebreus 4, 12. Diz assim: porque a palavra de Deus, Hebreus 4, 12. A palavra de Deus é viva, poderosa e é afiada para cortar mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. A palavra de Deus é viva, poderosa e mais afiada que uma espada aguçada pelos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. A palavra de Deus vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração. Exponha-se à Bíblia. A Bíblia vai julgar os pensamentos do teu coração. Porque às vezes eu me encontro sem palavras. Exponha-se à Bíblia, a Bíblia vai denunciar. Você precisa orar por isso, por isso, por isso. A Bíblia vai te denunciar, ela vai te despir. E você vai ficar nu perante o Senhor, sem desculpas nenhuma, porque a palavra revelou quem de facto você é. Exponha-se à Bíblia. O versículo continua: não há nada que possa se esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos olhos de Deus. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Todos nós teremos de prestar contas. Primeiro, entenda que Deus é maior que o seu coração. Segundo, exponha-se à verdade e leia a verdade contra você mesmo. Terceiro, peça um coração puro e reto. Salmos 51, 10. Davi, depois de pecar com Betseba, ele sente que o seu coração foi exposto a um ambiente de fumo e ele se tornou tóxico, um coração transformado. E ele pede ao Senhor, ele faz em oração, ele pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito reto. Peça ao Senhor e Ele te dará. Mas vamos supor que você ignorou isso, como Adão ignorou. Como Caim. Caim lhe foi dado conselhos e ele ignorou. Ele então deu o segundo passo para o pecado, que é a ação. Tinha uma intenção, um pensamento, foi namorando com esse pensamento, ignorou as orientações do Senhor e deu um passo para a ação. Caim decide ignorar aquele sentimento ruim, levou Caim a trilhar o segundo passo em direção ao pecado. Então chega aquele momento em que Caim convida Abel para um passeio num campo isolado, tudo mostra que foi premeditado, ele convida, vamos no campo, e chega no campo, assassina o seu irmão. Só que esse passo, essa dimensão do pecado é muito triste, irmãos. Não há algo mais triste com relação ao pecado do que aquele momento em que você pratica.
Aquele momento em que você cede à intenção. Aquele momento em que você se deixa levar. Porque na intenção há uma proposta. A intenção diz assim: se você atender esse desejo, você vai ser feliz. Se você atender esse desejo, você vai se realizar. Se você fazer isso e aquilo, você vai ter alívio físico, emocional, riquezas, roubo, seja lá o que for. A intenção sugere coisas, mas quando você ignora as orientações de Deus e dá o segundo passo para a ação, isso é triste porque você percebe que o teu estado não mudou coisa nenhuma. Pelo contrário, você está mais frustrado do que estavas antes. Veja o que aconteceu com Caim. Ele cedeu ao desejo da intenção, do coração. Olha, se livra do teu irmão, porque a presença dele te chateia, não chateia? Você vai viver melhor se ele não existisse, não é verdade? Como é que deve existir na face da terra um homem mais santo, mais perfeito? Se livra dele. Aí ele vivia frustrado, vou me livrar do meu irmão, vou me livrar. Ele finalmente se livra. Aí Deus desce e lhe pergunta: Caim, seu irmão, a resposta que ele dá mostra que está mais frustrado que no princípio. Ele levanta os ombros e diz: como é? Eu por acaso sou guarda do meu irmão? Imagino. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Continua frustrado, não resolveu. Veja, Davi, os soldados vão para a guerra, ele fica em casa no terraço. E o coração vai lhe sugerindo: Batseba, não seria bom? Seria. Aí ele dá o segundo passo, vai para a ação. Mas aquilo traz mais confusão na vida dele do que se ele não tivesse Batseba. Porque agora ele diz: tem esposo, tenho que matar o esposo. Tenho que mentir o Israel todo. Tenho que organizar isso. Já era. É aquele sentimento de acordar, olhar ao lado, ela já foi embora. Mas olhar para o teu coração e falar: cara, não tem paz nenhuma. Não trouxe paz nenhuma. A ação então te diz: viu? Não valeu a pena. Não valeu nada. Isso está em Gênesis 4. Mas veja o que diz João 8,34. João 8,34. Jesus diz assim para os seus discípulos: eu vos digo a verdade. Todo aquele que vive pecando se torna escravo do pecado. Você atende à sugestão do primeiro passo da intenção para a realização, mas você acaba se tornando escravo. Como nos ensinaram na EBD, um pecado depois vai chamando o outro. Isso aconteceu com Davi. Ele já adulterou, teve que mentir, teve que matar. Escravo. Quantas pessoas continuam uma vida de mentira para sustentar a primeira mentira? Agora ele tem que viver mentindo. Quantas pessoas têm que fingir, adotar uma vida de fingimento para sustentar a ideia de que está feliz com uma decisão que ele tomou no passado, uma decisão pecaminosa, e que ele sabe que não foi boa, mas tem que fingir. Porque esse segundo passo da ação lhe escraviza. Agora não dá para voltar atrás, a não ser que você tenha o Espírito Santo dentro de ti. Mas você vai levando. E a terceira dimensão do pecado está muito ligada à primeira e tem a ver com o impacto. Veja, o pecado é na intenção, o pecado é na ação enquanto você pratica, e o pecado tem a ver também com o impacto. O primeiro impacto que você pode encontrar é na sua própria vida. Quando você peca, isso tem impacto. Em Gênesis 4,16, o primeiro impacto na vida de Caim ele se afastou da presença do Senhor. Veja, Gênesis 4,16, o último versículo que nós lemos, a frase aqui é colocada de forma triste. Então Caim afastou-se do Senhor.
e foi viver longe na terra de Nod. Foi viver longe do Éden. Caim afastou-se. O pecado afastou Caim de Deus. Esse é o primeiro impacto que você passa. Então o Jorge afastou-se do Senhor. Separado. Por quê? Porque Davi responde no Salmos 5, versículo 4. Por que nós nos afastamos do Senhor? Davi diz assim: Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Deus não habita no mal. E Isaías 59, 2, o profeta diz assim: As tuas maldades fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Os vossos pecados escondidos fazem com que Deus também esconda de vocês o rosto. E por isso Ele não ouvirá. Não ouvirá vocês. Sabe, irmãos? Então a gente às vezes começa a simular comportamento. Está aqui, né? Estamos nessa escravidão do pecado, pensando que o Senhor nos ouve. Não, o primeiro impacto já aconteceu, a gente se afastou. Semana passada nós estávamos num casamento e o pastor que pregou, ele disse assim: quando você ver que seu marido pecou contra você ou contra Deus e não pediu desculpa, se você vê ele a orar, vai lá, lhe bate nas costas e fala: Ei, está a orar para quê? Levanta daí, vamos resolver antes. Está a orar para quê? Você não sabe que os teus pecados fazem separação entre você e Deus? Então, deixa de perder tempo, vamos conversar, vamos. E resolve. Achei interessante. Mas o pecado também tem impacto na vida dos outros. Na vida dos outros. Gênesis 4:10. Gênesis 4:10. Depois de Caim matar Abel, Deus vai para Abel e diz assim: Ei, escuta aqui. Deus vai para Caim. Escuta aqui, Caim. O sangue do seu irmão derramado sobre a terra clama por vingança, justiça. Aquelas pessoas que foram lesadas pelo seu pecado, elas clamam por justiça e vingança. Clamam. Estão feridas, estão tristes. E em Êxodo 2:23, a Bíblia nos mostra que o sangue dos inocentes, daquelas pessoas que foram ofendidas, realmente clama ao Senhor. Porque Êxodo 2:23, a Bíblia diz assim: muito tempo depois, o rei do Egito morreu. E os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Aquela pessoa contra a qual você peca, e você olhar para ela, ela não sabe. Ela tem clamores e suspiros que chegam até Deus. O sangue de Abel estava desde a terra clamando por justiça. Os nossos suspiros, quando é que ele vai mudar? Chegam ao Senhor. Continua, versículo 24. Ouviu Deus o lamento do seu povo e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Irmãos, uma coisa eu preciso te falar: a conta vai chegar. Você vai ter que pagar. Essa conta vai chegar. E essa conta pode ser muito alta ou muito baixa, mas a conta vai chegar. No princípio eu falei que a humanidade trilha esse caminho também. E eu não posso terminar sem fazer a aplicação sobre a sua vida. Em Gênesis 3:6, Eva, que representa o homem, e estou a falar o homem no geral. Em Gênesis 3:6, a Bíblia diz assim: a mulher olhou para aquela árvore do conhecimento e viu que a árvore era agradável. E o coração foi lhe sugerindo: não é boa. Não é boa. É agradável, é linda, é um fruto. Não, mas Deus disse para não comer. Mas o coração sugere: é linda. Intenção, primeiro, de toda a humanidade. Aí, Eva tomou do seu fruto
comeu a ação, atendeu a ação. E também deu ao seu marido, que atendeu a ação. Segunda dimensão do pecado. A terceira, Romanos 3:23, o que acontece? Qual foi o impacto? Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, irmão, você pode estar aqui, mas ainda está usufruindo as consequências do impacto do pecado de Adão. Separado da glória de Deus. Você diz, mas eu não adultero, eu não fornico, eu não roubo, eu não minto. Tudo bem, mas há um pecado que você recebeu como herança, que é o pecado de Adão. Adão passou por essa dimensão e levou você com ele. Quando Deus hoje olha para você, que não está em Cristo Jesus, ele vê Adão. Ele não vê o Jorge, ele vê Adão, ele vê um homem pecador, que ainda está a viver a dimensão desse pecado. E Jesus Cristo veio, Isaías 53, a Bíblia diz que ele carregou os nossos pecados. O que isso significa? Que o nosso pecado esmagou Jesus Cristo. Do mesmo jeito que o pecado de Caim esmagou Abel, o nosso pecado esmagou Jesus Cristo na cruz. Agora o interessante, irmãos, e eu oro para que o Senhor possa ministrar o teu coração nessa manhã. Quando Caim morreu, Deus disse, o sangue de Caim clama por vingança. Mas o Evangelho nos diz que quando Jesus Cristo foi esmagado pelo nosso pecado, ele derramou sangue. Mas é um sangue que não clama por vingança. É um sangue que clama por salvação. Jesus não grita, mate Caim! Mate Caim! Jesus grita diferente, salve Caim! Salve Caim! Porque na cruz, Jesus Cristo gritou, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Isso é interessante no Evangelho. É interessante. Então você entrou aqui com o coração envolvido nesse cenário de fumo. Ou entraste aqui já praticando, você já está envolvido, você já está nesse estado de escravidão. Ou entrou aqui sofrendo já os impactos do pecado. Família já foi embora. Já perdi isso e aquilo. Escute, o sangue de Cristo está clamando pela sua salvação, pela sua libertação. O sangue de Jesus Cristo está a interceder junto do Pai, dizendo salve, salve, salve. Você só precisa dizer, ok. E desistir do pecado. Não há pecado que seja tão grave para Deus que o sangue de Jesus Cristo não limpe. Não há quantidade que seja enorme, maior, que o sangue de Jesus não multiplique para zero. Não há gravidade de pecado no coração do ser humano que o sangue de Jesus não resolva. Não há. Você só precisa dizer, eu aceito a sugestão de perdão que o Senhor tem para mim. Eu aceito. Sabe? Tenho um coração tão envolto no pecado. Tenho minhas ações tão envoltas no pecado. Tenho minha vida toda envolta no pecado. Mas hoje eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E o lindo que acontece é, você não vai se preocupar mais com seu coração. Porque Gálatas 2:20, Paulo diz o seguinte, se alguém está em Cristo, não vive mais ele. Cristo vive nele. Então você está preocupado com seu coração? Quem está em Cristo, o coração não é mais seu. É o coração de Cristo e Cristo vive por você. Em outra ocasião ele disse também, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, os pensamentos, as ações, os impactos, se torna passado e tudo se faz novo, uma nova criatura, um novo ser. É para isso que o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz,
pelos nossos pecados. Eu espero que o Espírito Santo tenha tratado com você. Espero de verdade